por que tão poucos pacientes de Covid-19 acabam ficando tão graves? Essa pergunta sempre intrigou todos os médicos que trabalham com Covid e pesquisadores desde o começo da pandemia. Eu vou mencionar 2 trabalhos, um feito na Itália, na Universidade de Verona, e um trabalho feito na Universidade de Viena, na Áustria, que tentam explicar essa questão. Então vamos lá. O trabalho da Itália pegou alguns pacientes internados na UTI e fez lavados broncoalveolares desses pacientes, ou seja, o que é isso? Ele conseguiu extrair das células dos brônquios, dos bronquíolos pulmonares através de soro fisiológico instilado. Eles depois aspiram essa solução, essa secreção toda e fizeram uma avaliação imunológica, pesquisa de vírus, pesquisa de RNA, citometria de células. E o que eles verificaram lá em Verona? E foi um trabalho publicado numa revista importante aqui. Depois eu vou colocar para vocês. Eles conseguiram constatar que a perda da imunossupressão, ou seja, aqueles pacientes graves que não conseguiam nunca imunossuprimir, que não conseguiam ficar, a inflamação sempre era constante, pioravam, né? E essa imunossupressão derivava de 2 células, os monócitos e os neutrófilos, que tinham os piores resultados, os resultados fatais, né? E eles descobriram que o gene CXRCR6 era um gene que, quando estava presente, funcionando normalmente, ele conseguia fazer imunossupressão, ou seja, o corpo, o organismo daqueles pacientes ficava bom, melhorava, sarava, porque a tempestade de citocinas parava antes. Naqueles pacientes onde a imunossupressão não acontecia, onde a inflamação se prolongava sem fim, havia uma deleção, havia uma mutação, uma abolição desse gene, e é por isso que eles acabavam ficando graves. Esse trabalho especificamente, foi muito importante porque foi muito bem descrito, muito bem conduzido, e eles colocam no final o seguinte, algo que só corrobora com aquilo que a gente já sabia na prática clínica, que é necessário em pacientes que estão na fase inflamatória da doença, usar drogas que desliguem o processo imunológico, que desliguem a imunidade do paciente, que façam uma imunossupressão, que são basicamente os corticoides. Anticorpos monoclonais também poderiam fazer isso, mas só que são difíceis de serem encontrados, são caros, enfim. O corticoide, na dose certa, adequada, precisa, no momento certo, faria essa ação imunossupressora, que falta naqueles pacientes graves. Esse gene CXCR6, ok? Trabalho de Verona, bacana. Aí o trabalho da Áustria, da Universidade de Viena, comprovou o seguinte, pacientes internados também, eles pegaram 3 grupos, 4 grupos na verdade, pacientes sintomáticos que ficaram em casa, pacientes de enfermaria, pacientes de UTI e um grupo controle de pacientes assintomáticos. E eles fizeram uma pesquisa genômica desses pacientes e eles constataram que os pacientes que ficaram mais graves eram pacientes que tinham uma deleção parcial ou total de outro gene, o gene KLRC2. Puxa, Davantel, eu preciso guardar isso? Não, de jeito nenhum, nem eu vou guardar isso aqui. Eu só quero que vocês entendam que esse outro trabalho da Áustria mostrou que é uma mutação que em austríacos, população branca, caucasiana, enfim, não dá para reportar ou extrapolar essa casuística para o mundo todo. Mas naquela população austríaca pesquisada, 33% das pessoas investigadas tinham a deleção de um dos alelos. Alelo, aqueles 2 pedacinhos do gene, né, que fazem o gene. 33% tinham a deleção de um desses genes, de um desses alelos, e 4% tinham a deleção dos 2. Os 2 alelos não funcionavam. Isso significava que esses 4% ficavam mais graves.
Tudo isso para explicar o porquê alguns pacientes, graças a Deus, poucos evoluem de uma forma grave. Explicar o porquê o corticoide é importante para suprimir a inflamação que não para em alguns pacientes. E como uma ponte para o futuro, por que não, como isso já é possível de se investigar, por que não se desenvolverem kits de detecção dessas mutações na população do mundo todo? Não, isso não é um sonho, é mais barato do que muitas políticas erradas públicas de saúde, infelizmente, onde todo mundo pudesse ser pesquisado e aí sim identificar dentro da população mundial, principalmente dos mais susceptíveis, dos mais velhos, dos que têm comorbidade, etc., quais são aqueles que precisam de fato serem separados e serem protegidos, baseados numa precisão genética. Ou seja, a gente precisamente identifica as pessoas que têm mais risco, protege essas pessoas e deixa as outras pessoas se espalharem, viverem, se contaminarem, se infectarem, porque as outras pessoas, 2/3 do mundo não teriam problema de pegar a Covid-19, né? É uma ideia, tá? Uma ideia da minha cabeça que eu acho que faz todo sentido. Não é tão caro assim. Hoje, para fazer uma pesquisa genética de algum gene, por exemplo, o gene do MTHFR, que é um gene de mutação para homocisteína, por exemplo, você paga hoje no laboratório Top, aqui em São Paulo, R$200, R$250 para fazer esse exame. Em escala, pesquisas genéticas que pudessem investigar essas duas mutações poderiam fazer toda a diferença na separação das pessoas, na proteção das pessoas susceptíveis. Acho que isso é bastante importante e fica aí a dica para alguma autoridade que possa vir assistir esse vídeo, pensar nessa possibilidade. Fica a dica.